A gente vai falar sobre o nascimento e a infância de Jesus, é o documento 122. Dificilmente será possível esclarecer de um modo pleno sobre as muitas razões que levaram à escolha da Palestina como a terra para a auto-outorga de Micael, e especialmente sobre a razão pela qual a família de Maria e José fosse selecionada como núcleo imediato para a vinda desse Filho de Deus em Urântia. Após um estudo da informação especial sobre as condições dos mundos segregados, preparado pelos Melquisedeques em conselho com Gabriel, Micael finalmente escolheu Urântia como o planeta onde cumprir a sua auto-outorga final, a 7ª auto-outorga. Depois dessa decisão, Gabriel fez uma visita pessoal a Urântia e, pelo resultado do seu estudo dos grupos humanos e da sua pesquisa das características espirituais, intelectuais, raciais e geográficas do mundo e seus povos, ele decidiu que os hebreus possuíam aquelas vantagens relativas que garantiriam a sua seleção como a raça para a auto-outorga. Só lembrando que o Micael é o criador do nosso universo local e ele é o responsável, então, pela criação de até 10 milhões de mundos habitados. Todos os filhos Micaéis são filhos do paraíso, são filhos do Pai e do Filho Eterno, a progênie do Pai e do Filho Eterno, e eles são os filhos criadores do Pai para criarem esses mundos experienciais. E todos esses Micaéis vivem para conquistar a soberania do seu universo local, eles vivem 7 auto-outorgas, que corresponde à experiência de vida deles nos mundos e das progênies que eles criaram. Então, eles têm que viver como um daqueles, nos mundos de um daqueles seres que eles criaram. O nosso mundo, o dos humanos, o dos mortais, é o dos seres do nível mais baixo. Geralmente, a 7ª auto-outorga, a última auto-outorga desses Micaéis, acontece, então, num mundo de mortais, como o nosso, e ele nasce de uma mulher, como um bebê, e se desenvolve, então, vivendo como um de nós, até cumprir a sua auto-outorga. Nós estudamos nos documentos anteriores as razões que levaram o nosso Micael a cumprir diferentes auto-outorgas, e essa daqui é a 7ª dele, então, e aqui está explicando, então, a escolha dele por Urântia. Todos os filhos Micaéis, quando escolhem um mundo para se auto-outorgar, geralmente eles escolhem um mundo onde se apresenta uma situação mais difícil e mais complicada, provavelmente a maioria deles em razão de possíveis rebeliões ou problemas sistêmicos, e eles, então, atuam ajudando a resolver esses problemas. O nosso mundo, como todo mundo sabe, enfrenta a rebelião de Lúcifer, que teve a adesão do nosso príncipe planetário Caligástia. Então, em razão dessa rebelião, provavelmente o nosso Micael fez a opção por escolher esse mundo nosso aqui para fazer essa 7ª auto-outorga dele. Depois que Micael aprovou essa decisão, Gabriel destacou a comissão familiar dos 12, selecionada dentre as mais elevadas personalidades desse universo, e despachou-a para Urântia, encarregando-a da tarefa de efetuar uma investigação sobre as famílias judaicas.
Quando essa missão terminou os seus trabalhos, Gabriel estava presente em Urântia e recebeu um informe que designava 3 casais com a perspectiva de poderem ser, na opinião dessa comissão, as famílias igualmente mais favoráveis à auto-outorga em prospecto para a encarnação projetada de Micael, que é o nosso Jesus. Dos 3 casais apontados, a escolha pessoal de Gabriel recaiu sobre José e Maria. Em seguida, ele fez a sua aparição pessoal a Maria, ocasião em que lhe comunicou as boas novas de que havia sido ela a escolhida para tornar-se a mãe terrena do menino auto-outorgado. José e Maria. José, o pai humano de Jesus, Jóshua ben José, era um hebreu entre os hebreus, embora trazendo muitos traços hereditários não judeus, que vinham sendo adicionados à sua árvore genealógica, de tempos em tempos, pela linhagem feminina dos seus progenitores. A linhagem ancestral do pai de Jesus se remontava aos dias de Abraão, e através desse venerável patriarca, remitia-se até as linhas mais antigas, de hereditariedade que se ligavam aos sumérios e nuditas, e através das tribos meridionais dos antigos homens azuis, até Andom e Fonta. Davi e Salomão não estavam na linha direta dos antepassados de José, nem a sua linhagem ia diretamente a Adão. Os ancestrais imediatos de José eram trabalhadores em artefatos, construtores, carpinteiros, pedreiros e forjadores. José, ele próprio, era carpinteiro e mais tarde foi um empreiteiro. A sua família pertencia a uma longa e ilustre linhagem notável de gente comum. Linhagem notável, acentuada aqui e ali pelo aparecimento de indivíduos incomuns, que se haviam distinguido de algum modo e que estiveram ligados à evolução da religião em Urântia. Maria, a mãe terrena de Jesus, era descendente de uma longa linhagem de ancestrais singulares, que abrangia várias das mulheres mais notáveis na história das raças de Urântia. Embora Maria fosse uma mulher comum, dos seus dias e geração, dona de um temperamento bastante corriqueiro, ela contava com os seus antepassados com mulheres bem conhecidas, como Anon, Tamar, Ruth, Betsabá, Ansie, Ploa, Eva, Enta e Rata. Nenhuma mulher judia daquela época era de linhagem mais ilustre de progenitores e nenhuma remontava à origem mais auspiciosa. Então, é importante lembrar que os judeus que esperavam o Messias, esperavam que o Messias fosse um descendente de Davi, né? E a gente viu ali que José não era um descendente de Davi. E também agora estamos estudando aqui Maria, ela tinha nos seus antepassados uma linhagem de mulheres que se destacaram na história de Urântia, mas ela, Maria, era uma mulher comum ali no povoado onde ela vivia, assim como José também era. Então, não eram pessoas que se destacassem como alguma celebridade, eram pessoas bastante comuns do povo, apesar dessa linhagem de antepassados de Maria, né? Então, vamos lá. Mas aqui, ó, ele fala exatamente isso que você falou, mas aí ele arremata assim: nenhuma mulher judia daquela época era de linhagem mais ilustre de progenitores e nenhuma remontava a origens mais auspiciosas. Sim, mas ela mesma... Ela particularmente não, exato. Mas ela tinha no sangue, né, uma linhagem de mulheres fortes, de mulheres importantes. E, de certa maneira, estava preparada, né? Para ser a mãe, para ser
uma mãe, como ela foi, né? Aham. Dedicada e que soube educar Jesus, né? Entre aspas, vamos dizer assim, criar Jesus adequadamente até os 5 anos, porque depois José assume, né, a educação. Uhum. A uniformidade na linha dos ancestrais de Maria e a de José, caracterizada pela predominância de indivíduos fortes, mas comuns, era quebrada aqui e ali por várias personalidades que se destacavam na marcha da civilização e da evolução progressiva da religião. Do ponto de vista racial, não seria próprio considerar Maria como judia. Na cultura e na crença, ela era judia, mas pelos dons hereditários, era mais uma composição de sangue sírio, hitita, fenício, grego e egípcio, de modo que a sua herança racial era mais genérica do que a de José. De todos os casais que viviam na Palestina por volta da época da outorga projetada de Micael, José e Maria possuíam a combinação ideal de parentescos raciais abertos e de dons de personalidade acima do normal. Era plano de Micael aparecer na Terra como um homem comum, de modo tal que a gente comum o entendesse e o recebesse. E por isso é que Gabriel havia selecionado pessoas como José e Maria, para tornarem-se os progenitores nessa auto-outorga. O trabalho da vida de Jesus em Urântia, na verdade, foi iniciado por João Batista. Zacarias, o pai de João, era um sacerdote judeu, enquanto a sua mãe, Isabel, era membro do ramo mais próspero do mesmo grande grupo familiar ao qual também pertencia Maria, a mãe de Jesus. Zacarias e Isabel, embora estivessem casados há muitos anos, não tinham filhos. Era já o final do mês de junho, do ano 8 a.C., cerca de 3 meses após o casamento de José e Maria, quando Gabriel, certo dia, apareceu para Isabel, ao meio-dia, tal como mais tarde se apresentaria perante Maria. E Gabriel disse a ela: O teu marido, Zacarias, está diante do altar em Jerusalém, enquanto o povo reunido ora pela chegada do Libertador. E eu, Gabriel, vim para anunciar que tu irás dentro em pouco conceber um filho que será o precursor do seu divino mestre, e chamarás de João ao teu filho. Ele crescerá dedicado ao Senhor seu Deus, e quando atingir a maturidade, ele alegrará o teu coração, porque conduzirá muitas almas para Deus, e também irá proclamar a vinda do curador de almas do vosso povo e o libertador do espírito de toda a humanidade. A tua prima Maria será a mãe desse menino prometido, e eu também aparecerei diante dela. Essa visão amedrontou grandemente a Isabel. Depois da partida de Gabriel, ela repassou a experiência, revirando-a na sua mente, ponderando longamente sobre as palavras do majestoso visitante. Mas não falou da revelação a ninguém, exceto ao seu marido, até que, posteriormente, afinal, visitasse Maria, em princípios de fevereiro do ano seguinte. Uma coisa importante para lembrar é que esse Gabriel que aparece aí para Isabel e mais tarde para Maria, não é, como a Bíblia se refere, no nosso caso, no livro de Urântia, o anjo Gabriel, mas é sim o filho primogênito do Micael, que é o comandante, é o supervisor executivo, é uma espécie de primeiro-ministro
de todo o universo local de Urântia. Então, esse Gabriel é o filho primogênito do Micael, que dirige todo o universo local de Nébadon administrativamente. Durante 5 meses, contudo, Isabel guardou aquele seu segredo até mesmo do marido. E quando contou a ele sobre a visita de Gabriel, Zacarias permaneceu cético e durante semanas duvidou de toda a experiência, só consentindo em acreditar na visita de Gabriel à sua esposa e sem maior entusiasmo, quando não mais podia duvidar de que ela esperava uma criança. Zacarias ficou muito perplexo com a maternidade próxima de Isabel, mas não duvidou da integridade da sua esposa, apesar da idade avançada dele. E, apenas 6 semanas antes do nascimento de João, é que Zacarias, em consequência de um sonho impressionante, tornou-se plenamente convencido de que Isabel estava para tornar-se a mãe de um filho do destino, aquele que iria preparar o caminho para a vinda do Messias. Gabriel apareceu para Maria por volta de meados de novembro do ano 8 a.C., no momento em que ela estava trabalhando na sua casa em Nazaré. Mais tarde, após haver sabido que era certo que estava para ser mãe, Maria persuadiu José a deixá-la viajar à cidade de Judá, a 7 quilômetros a oeste de Jerusalém, nas montanhas, para visitar Isabel. Gabriel tinha informado a cada uma dessas duas futuras mães sobre a sua aparição à outra. Naturalmente, ficaram ansiosas para encontrarem-se, para compartilhar as experiências e para falar sobre o futuro provável dos seus filhos. Maria permaneceu com a sua prima distante por 3 semanas. Isabel fez muito para fortalecer em Maria a fé na visão de Gabriel, de modo que esta voltou para sua casa mais plenamente dedicada ao chamado de ser mãe do menino predestinado, a quem ela, muito em breve, iria apresentar ao mundo como um bebê indefeso, uma criança comum e normal deste reino. João nasceu na cidade de Judá, aos 25 de março do ano 7 a.C. Zacarias e Isabel rejubilaram-se grandemente com o fato de que um filho tivesse vindo para eles, como Gabriel havia prometido. E, ao 8º dia, quando apresentaram a criança para a circuncisão, eles o batizaram formalmente como João, exatamente como se lhes havia sido ordenado. E logo um sobrinho de Zacarias partiu para Nazaré, levando até Maria a mensagem de Isabel, que proclamava o nascimento de um filho cujo nome seria João. Desde a mais tenra infância, os pais inculcaram em João a ideia de que ele cresceria e tornar-se-ia um líder espiritual e um mestre religioso. E, no coração de João, o solo sempre foi sensível a essas sementes sugestivas. Ainda quando criança, o encontravam frequentemente no templo durante os ofícios do serviço do seu pai. E João ficava imensamente impressionado com o significado de tudo o que via. O anúncio de Gabriel feito a Maria. Uma tarde, por volta do cair do sol, antes que José tivesse retornado ao lar, Gabriel apareceu a Maria, ao lado de uma mesa baixa de pedra, e após ela ver se recomposto, ele disse: venho a pedido daquele que é meu mestre, a quem tu irás amar e nutrir. A ti, Maria, trago alegres novas e anuncio que a concepção em ti foi ordenada pelo céu, e que, no tempo devido, tu te tornarás a mãe de um filho. Tu o chamarás de Joshua, e ele irá inaugurar o reino do céu na terra entre os homens. Nada digas disso a ninguém,
exceto a José e Isabel, a tua parente, para quem também eu apareci e que deve também agora conceber um filho cujo nome será João. E será ele quem preparará o caminho para as mensagens de libertação que o teu filho irá proclamar aos homens com uma grande força e uma convicção profunda. E não duvides tu de minha palavra, Maria, pois este lar foi escolhido para a residência mortal do menino predestinado. A minha bênção recai sobre ti, e os poderes dos Altíssimos irão fortalecer-te. E o Senhor de toda a terra acobertará a sua sombra. A anunciação do anjo Gabriel a Maria por Leonardo da Vinci. Bonito, né? Maria ponderou sobre essa visitação secretamente no seu coração durante várias semanas, antes de ousar abrir-se com o marido a respeito desses acontecimentos inusitados, até que estivesse certa de que carregava em si uma criança. Ao escutar sobre tudo isso, ainda que grande fosse a sua confiança em Maria, José ficou muito perturbado e não pôde dormir por várias noites. A princípio, José tinha dúvidas sobre a visita de Gabriel. Depois, quando estava quase se persuadindo de que Maria tinha realmente ouvido a voz e visto a forma do mensageiro divino, José torturava-se ao pensar sobre como poderia ser essas coisas. Uma progenie de seres humanos poderia ser um filho com destino divino? E José não podia nunca reconciliar essas ideias conflitantes, até que, depois de várias semanas de muito pensar, ambos, ele e Maria, chegaram à conclusão de que tinham sido escolhidos para tornarem-se os pais do Messias. Ainda que o conceito judeu não fosse nem um pouco o de que o libertador aguardado deveria ter a natureza divina. Ao chegarem a essa importante conclusão, Maria apressou-se a partir para a visita de Isabel. Quando retornou, Maria foi visitar os seus pais, Joaquim e Ana. Seus 2 irmãos, as 2 irmãs, bem como seus pais, sempre foram muito céticos sobre a missão divina de Jesus, embora até esse momento, evidentemente, nada ainda soubessem da visitação de Gabriel. Mas Maria confidenciou à sua irmã Salomé que achava que seu filho estava destinado a tornar-se um grande mestre. O anúncio que Gabriel fez a Maria aconteceu no dia seguinte à concepção de Jesus, e foi o único evento de ocorrência sobrenatural ligado a toda a experiência de Maria de conceber e trazer dentro de si o menino da promessa. José não se conformou com a ideia de que Maria estivesse para tornar-se mãe de uma criança extraordinária, até que teve a experiência de um sonho de forte impressão. Nesse sonho, um mensageiro celestial brilhante apareceu a ele e, entre outras coisas, disse: José, apareço sob o comando daquele que agora reina nas alturas. E tenho mandado de instruí-lo a respeito do filho que Maria irá gerar e que se tornará uma grande luz para o mundo. Nele estará tua vida. Aliás, nele estará a vida, e a sua vida tornar-se-á a luz da humanidade. Ele virá primeiro para o seu próprio povo. Todavia, poucos desses o receberão, mas a quantos o receberem será revelado que são os filhos de Deus. Depois dessa experiência, José deixou totalmente de duvidar da história de Maria sobre a visita de Gabriel e sobre a promessa de que a criança estava para nascer, tornar-se-ia um mensageiro divino para o mundo. Oi, a pergunta é a seguinte. Por exemplo, eu fico pensando, se Jesus veio, né, que tinha que vir na sua 7ª outorga, e ele queria vir como uma pessoa normal, né, crescer uma criança normal, nascer de um ser humano, qual o objetivo do anjo anunciar para a mãe e para a Marta que elas seriam filhos assim especiais? Isso é uma coisa que eu fico preocupada, assim, pensando. Haveria essa necessidade caso esse anjo não tivesse falado? Como seria? Porque, por exemplo, se um pai, hoje em dia, cisma que o filho vai ser, assim, um ser especial, e ele começa a falar para a criança, você vai ser um ser especial, a criança cresce com essa convicção, né?
não que de repente aí a criança até se frustra, porque não vai ser, mas eu fico pensando o porquê que teve que ter essa anunciação. É necessária? E outra coisa, por exemplo, se elas eram mulheres, assim, de uma vida normal, sem muito conhecimento, uma pessoa, da vida super normal, se eu vejo um anjo desses, será que elas não iam ter um desmaio? Ou, assim, ficar meio enlouquecidas, tal? Ou eles já eram tão religiosos e isso era uma coisa esperada, né? Tanto para Maria quanto para Marta, já fazia parte que o anjo poderia aparecer anunciando. É só isso. Maria era muito religiosa, Maria. Era muito religiosa. E educou aquele filho com a certeza que lhe tinha sido anunciado, a educou sabendo que ele ia ser uma figura fundamental na evolução da humanidade. Maria sabia isso. São muitas perguntas, né, Marli? Mas eu acho que você tem razão de levantar esses questionamentos. Eu acho que o propósito da anunciação não era exatamente igual para as duas, né? Mas as duas iam viver situações inusitadas. Com a questão de João, por exemplo, tinha a situação de que a mãe de João não tinha conseguido engravidar. Então, como que, de repente, engravidava assim, ia ter aquela vida com aquele cidadão, porque a história de João é uma história muito interessante. A gente realmente se surpreende depois com as atitudes e o comportamento dele ao longo da vida dele. E Jesus, então, nem pensar. Mas, mesmo assim, Maria sempre fez um juízo errado da carreira do filho dela. Ela nunca, ela estava mais com a cultura dos judeus de esperar um líder político antes que um líder que fosse mudar a espiritualidade da humanidade. Então, Maria nunca se entendeu muito com Jesus a respeito disso, apesar de ter sido avisada daquilo ali. E talvez o propósito fosse também de que a família apoiasse a atitude desses filhos de alguma forma, né? Porque seriam atitudes realmente não muito normais, usuais para aquele tempo. Então, os reveladores não explicam exatamente a razão por que eles fizeram essa anunciação. Mas eu imagino que uma das razões fosse justamente preparar o espírito dessas famílias para elas saberem que aquelas crianças não seriam crianças normais e que elas deveriam amparar e proteger essas crianças e dar suporte a elas de uma maneira que as coisas que elas fizessem não as surpreendessem. Mas não sei. Obrigada. Isso. Os reveladores não contam isso. Oi, Maria Angélica. Deixa eu só finalizar. E o arcanjo Gabriel apareceu, o anjo Gabriel apareceu para Maria e para Isabel, e em questão da dúvida, né, tanto de José quanto de Zacarias, os dois tiveram sonhos com seres celestes, que não com Gabriel, mas com seres celestes, que também disseram a eles, olha, é verdade, ela está grávida, elas estão grávidas e vão dar à luz a filhos especiais. Então, vamos lá, então, eu entendo que esse ser celestial que apareceu aí nos sonhos de José, ou para José, veio possivelmente a mando do Emanuel, para acalmar a mente e o coração de José. Continuando. Em todas essas visitações, nada foi dito sobre a casa de Davi. Nada jamais deixou transparecer que Jesus tornar-se-ia o libertador dos judeus, nem mesmo que seria o Messias há muito esperado. Jesus não era o Messias tal como os judeus haviam antecipado, mas era o libertador do mundo.
A sua missão não se dirigia apenas a um povo, era para todas as raças e povos. José não tinha a linhagem do rei Davi. Maria tinha mais ancestrais na linha de Davi do que José. Bem verdade é que José havia ido a Belém, cidade de Davi, para ser registrado no censo romano. Mas isso aconteceu porque 6 gerações antes, o ancestral de José, naquela geração, sendo um órfão, tinha sido adotado por um certo Zadok, que era descendente direto de Davi. E por isso José podia ser também contado como sendo da casa de Davi. A maioria das chamadas profecias messiânicas no Antigo Testamento puderam ser aplicadas a Jesus, e sobretudo muito tempo depois que a sua vida na terra havia já sido vivida. Durante séculos, os profetas hebreus haviam proclamado a vinda de um libertador. E essas promessas tinham sido elaboradas por gerações sucessivas e referiam-se a um governante judeu que iria sentar-se no trono de Davi, e que, por meio dos métodos miraculosos de Moisés, estabeleceria os judeus na Palestina como uma nação poderosa, livre do domínio estrangeiro. Novamente, muitas das passagens figurativas encontradas nas escrituras dos hebreus foram posteriormente aplicadas de modo distorcido à missão da vida de Jesus. Então, muitos dos erros que aconteceram dos próprios apóstolos em relação a Jesus surgiram ou se derivaram dessa ideia equivocada que eles tinham desse Messias que deveria vir, que seria um libertador do povo judeu e que seria descendente de Davi. E que, então, esse libertador teria um papel político, um papel de liderança político-militar, e que seria, ao mesmo tempo, uma pessoa espiritualmente elevada. Mas eles tinham, então, acima de tudo, essa ideia de que o libertador, o Messias, era aquele que iria libertar o povo judeu do jugo dos romanos. Inclusive, os apóstolos tiveram essa percepção até mesmo depois da morte de Jesus, né? Muitos deles tinham dificuldade de entender o papel de Jesus aqui. E a queda de Judas, inclusive, se deu por causa disso, quando Judas percebeu que Jesus não era esse libertador militar, né? Então, esse entendimento dessa expectativa do povo judeu com relação a esse libertador é muito importante para a gente entender o que aconteceu na vida de Jesus enquanto aqui na Terra, enquanto entre nós. Muitos dos dizeres do Antigo Testamento foram deformados de modo a parecerem adequar-se a algum episódio da vida do Mestre na Terra. Jesus, certa vez, negou publicamente ele próprio qualquer ligação com a casa real de Davi. Até mesmo aquela passagem, uma jovem dará à luz um filho, foi levada a ser lida como sendo uma virgem dará à luz um filho. Isso também é verdade sobre muitas das genealogias feitas, tanto de José quanto de Maria, as quais foram elaboradas depois da carreira de Micael na Terra. Muitas dessas linhagens contêm bastante da linha ancestral do Mestre, mas no todo elas não são genuínas e nem confiáveis como sendo verdadeiras. Os primeiros seguidores de Jesus frequentemente sucumbiam à tentação de fazer com que todas as velhas expressões proféticas parecessem encontrar a sua realização na vida do seu Senhor e Mestre. José era um homem de maneiras suaves, extremamente consciente e, de todos os modos, fiel às convenções e práticas religiosas do seu povo. Falava pouco, mas pensava muito. A condição sofrida do povo judeu causava muita tristeza em José. Na sua juventude, entre os seus
8 irmãos e irmãs, ele havia sido mais alegre, mas nos primeiros anos da sua vida de casado, durante a infância de Jesus, esteve sujeito a períodos de um desencorajamento espiritual leve. Essas manifestações do seu temperamento foram bastante atenuados um pouco antes da sua morte prematura, depois que a situação econômica da sua família melhorou em consequência do seu progresso, quando passou de carpinteiro à posição de um próspero empreiteiro. O temperamento de Maria era completamente oposto ao do marido. Geralmente era alegre, muito raramente ficava abatida, e possuía uma disposição sempre ensolarada. Maria permitia dar livre e frequente vazão à expressão dos seus sentimentos e emoções, e nunca se sentira afligida, até a súbita morte de José. E mal se recuperara desse choque quando teve de enfrentar as ansiedades e perplexidades que se lançaram sobre ela por causa da carreira extraordinária do seu filho mais velho, que se desenrolou muito rapidamente diante do seu olhar atônito. Mas durante toda essa experiência inusitada, Maria manteve-se calma, corajosa e bastante sábia no seu relacionamento com seu estranho e pouco compreendido primogênito e com os irmãos e irmãs ainda vivos dele. Muito da doçura especial de Jesus e da sua compreensão compassiva da natureza humana, ele herdara do seu pai. O dom de ser um grande mestre e a sua imensa capacidade de indignar-se por retidão, ele herdara da sua mãe. Nas reações emocionais ao meio ambiente na sua vida de adulto, Jesus era também como seu pai, meditativo e adorador, o que algumas vezes deixava transparecer tristeza, mas mais frequentemente ele conduzia-se de maneira otimista e com a disposição determinada da sua mãe. No conjunto, a tendência era de que o temperamento de Maria dominasse a carreira do Filho Divino durante o seu crescimento e nos passos decisivos da sua carreira adulta. Jesus era uma mistura dos traços dos seus pais, em algumas das suas atitudes. Em outras, ele demonstrava mais as características de um deles do que as de outro. De José, Jesus tinha a educação estrita nos usos dos cerimoniais judeus e o conhecimento excepcional das escrituras dos hebreus. De Maria, ele trazia um ponto de vista mais amplo da vida religiosa e um conceito mais liberal da liberdade espiritual pessoal. As famílias de ambos, José e Maria, eram bem instruídas para a sua época. José e Maria haviam sido educados muito acima da média da sua época, considerando a sua situação social. Ele, um homem de muito pensar, e ela, uma mulher planejadora, dotada de adaptabilidade e prática na execução imediata das coisas. José era moreno, de olhos negros, e Maria era do tipo quase louro, de olhos castanhos. Tivesse José vivido mais e ter-se-ia tornado, indubitavelmente, um crente firme na missão do seu filho mais velho. Maria alternava-se, ora acreditando,
ora duvidando, sendo grandemente influenciada pela posição tomada pelos seus outros filhos e pela dos seus amigos e parentes, mas sempre era fortalecida na sua atitude final pela memória da aparição de Gabriel imediatamente depois que a criança fora concebida. Maria era uma hábil tecelã e possuía uma habilidade acima da média na maioria das artes caseiras da época. Era uma boa dona de casa e muito caprichosa no forno. Tanto José quanto Maria eram bons educadores e cuidaram para que os seus filhos se tornassem bem versados nos ensinamentos da época. Quando ainda rapaz, José tinha sido empregado do pai de Maria no trabalho de construir uma extensão da sua casa. E quando Maria trouxe a José, olha só, um copo d'água, durante a refeição do meio-dia, foi que realmente aqueles dois, destinados a ser os pais de Jesus, começaram a fazer a corte um ao outro. Meio-dia, viu? Meio-dia. Então, É importante meio-dia o está sempre meio-dia. presente nesses eventos aí, né? Uma Aham. curiosidade. José e Maria casaram-se de acordo com os costumes judeus, na casa de Maria, nas proximidades de Nazaré, quando José, tinha 21 anos de idade. Esse casamento concluiu um noivado normal, que durou quase 2 anos. Pouco depois, se mudaram para a casa em Nazaré, que havia sido construída por José, com a ajuda de 2 dos seus irmãos. A casa situava-se ao pé de uma elevação que dominava, de modo encantador, a paisagem do campo. Nessa casa, especialmente preparada, esses jovens pais, na expectativa de dar as boas-vindas ao menino prometido, não sabiam que aquele evento, memorável para todo um universo, estava para acontecer enquanto eles estivessem fora de casa, em Belém, na Judéia. A parte maior da família de José converteu-se aos ensinamentos de Jesus, mas pouquíssimos entre os da gente de Maria acreditaram nele, antes que ele deixasse este mundo. José inclinava-se mais para o conceito espiritual de um Messias esperado, mas Maria e a sua família, especialmente o seu pai, ativeram-se à ideia de que o Messias seria um libertador temporal e um governante político. Os ancestrais de Maria haviam se identificado manifestamente com as atividades dos macabeus, ainda recentes naqueles tempos. José apegava-se vigorosamente ao ponto de vista oriental ou babilônico da religião judaica. Maria inclinava-se fortemente para a interpretação ocidental ou helenista, mais liberal e aberta da lei dos profetas. A casa de Jesus não ficava longe do alto da colina, na parte norte de Nazaré, a uma certa distância da nascente de água da cidade, que era na parte leste. A família de Jesus morava nos arredores da cidade e isso facilitou posteriormente as caminhadas dele ao campo e as subidas à montanha próxima, a mais alta de todas, na parte sul da Galileia, exceto pela cadeia do Monte Tabor, a leste, e o Monte Naim, que tinham aproximadamente a mesma altura. Essa casa localizava-se um pouco ao sul e a leste da parte sul do promontório desse monte
e a meio caminho entre a base dessa elevação e a estrada que vai de Nazaré a Caná. Além de subir o monte, o passeio favorito de Jesus era seguir uma trilha estreita que serpenteava desde a base da montanha, indo na direção nordeste, até um ponto onde se juntava à estrada de Séforis. A casa de José e Maria tinha uma estrutura de pedra e um cômodo com um teto plano e uma construção adjacente para abrigar os animais. A mobília consistia de uma mesa baixa de pedra, utensílios de barro, pratos e potes de pedra, um tear, uma lamparina, vários bancos pequenos e esteiras para dormir sobre o chão de pedra. No quintal ao fundo, perto do anexo dos animais, ficava o abrigo que protegia o forno e o moinho para moer os grãos. Eram necessárias 2 pessoas para operar esse tipo de moinho, uma para provê-lo de grãos e outra para moer. Quando ainda menino, Jesus muitas vezes cuidava de dosar os grãos no moinho, enquanto sua mãe girava o moedor. Mais tarde, quando a família cresceu, todos se agrupavam em volta da mesa de pedra, que foi aumentada para desfrutarem das refeições, servindo-se do alimento em um prato comum ou potiche. Durante o inverno, na refeição noturna, a mesa estaria iluminada por uma lâmpada pequena e achatada de terracota, cheia de óleo de oliva. Após o nascimento de Marta, José construiu uma outra acomodação, um quarto grande, usado como carpintaria durante o dia e como quarto de dormir à noite. No mês de março do ano 8 a.C., mês em que José e Maria casaram-se, César Augustus decretou que todos os habitantes do Império Romano fossem contados. Deveria ser feito um censo de modo a poder ser utilizado para uma cobrança mais eficiente dos impostos. Os judeus sempre tiveram muita prevenção contra qualquer tentativa de enumerar o povo. E isso, além das dificuldades domésticas com Herodes, o rei da Judeia, tinha conspirado para causar o adiamento por um ano na concretização desse censo no reino dos judeus. Em todo o Império Romano, esse censo ficou registado no ano 8 a.C., exceto no reino de Herodes, na Palestina, onde foi feito um ano mais tarde, no ano 7 a.C. Não se fazia necessário que Maria fosse a Belém fazer esse registro. José estava autorizado a efetuar o registro por toda a sua família, mas Maria, sendo uma pessoa dinâmica e ousada, insistiu em acompanhá-lo. Ela temia que, sendo deixada sozinha, a criança nascesse enquanto José estava ausente e Belém, não sendo longe da cidade de Judá, Maria previu a possibilidade de uma agradável visita à sua parenta Isabel. José praticamente proibiu Maria de acompanhá-lo, mas foi inútil. Quando a comida estava sendo empacotada para a viagem de 3 ou 4 dias, ela preparou rações duplas e aprontou-se para a viagem. E antes que saíssem de facto, José já se havia acostumado com a ideia de Maria ir junto e então, alegremente, eles partiram de Nazaré ao alvorecer do dia. José e Maria eram pobres, e como tivessem apenas um burro de carga, Maria cavalgava o animal estranjado adiantada na gravidez, junto com as provisões, enquanto José caminhava guiando o animal. A construção e a manutenção de uma casa havia sido de grande peso para José, pois ele devia também contribuir para a sobrevivência dos seus pais, já que o seu pai, recentemente, tinha se tornado incapacitado para tal. E assim o casal judeu partiu da sua humilde casa na manhã de 18 de agosto do ano 7 a.C., para a sua viagem a Belém.
No seu primeiro dia de viagem, eles contornaram os contrafortes ao sopé do Monte Gilboa, onde passaram a noite acampados à margem do Jordão. Ali eles perguntaram a si próprios profundamente sobre a natureza do filho que nasceria deles. José, aderindo ao conceito de um mestre espiritual, e Maria, sustentando a ideia de um Messias judeu, um libertador da nação hebraica. Cedo, na brilhante manhã de 19 de agosto, José e Maria estavam de novo a caminho. Tomaram a sua refeição do meio-dia, junto ao pé do monte Sartaba, que dominava o Vale do Jordão, e continuaram a viagem, chegando a Jericó à noite, onde pararam numa hospedaria na estrada nos arredores da aldeia. Depois da refeição da noite e de muita discussão sobre a opressão do governo romano, sobre Herodes, sobre os registros do recenseamento e a influência relativa de Jerusalém e Alexandria como centros da cultura e ensino judeus, os visitantes de Nazaré retiraram-se para o repouso noturno. Bem cedo, pela manhã do dia 20 de agosto, retomaram a sua viagem e alcançaram Jerusalém antes do meio-dia. Visitaram o templo e tomaram de novo o seu caminho para chegar a Belém, bem no meio da tarde. O albergue estava superlotado e José então procurou um alojamento entre os parentes distantes, mas todos os quartos em Belém encontravam-se repletos. Ao retornarem à praça na frente do albergue, José foi informado de que os animais dos estábulos das caravanas, construídos nos flancos do rochedo e situados exatamente abaixo do albergue, tinham sido retirados e que tudo estava limpo exatamente para receber os hóspedes. Deixando um asno na área, à frente do albergue, José colocou os sacos de roupas e provisões sobre os seus ombros e desceu com Maria os degraus de pedra até aos alojamentos de baixo. Viram-se instalados naquilo que era uma sala de estocagem de grãos, na frente dos estábulos e das manjedoras. Cortinas de tendas tinham sido dependuradas e eles deram-se por muito felizes de terem alojamentos tão confortáveis. José havia pensado que registrá-los logo em seguida, mas Maria achava-se cansada, bastante extenuada mesmo, e suplicou-lhe que permanecesse com ela, e ele ficou ali. Durante toda essa noite, Maria estivera inquieta, de forma que nenhum dos dois dormiu muito. Ao amanhecer, as pontadas do parto estavam já bem evidentes, e no dia 21 de agosto do ano 7 a.C., ao meio-dia, com a ajuda e as ministrações carinhosas de mulheres viajantes amigas, Maria deu à luz um pequeno varão. Jesus de Nazaré havia nascido para o mundo, encontrava-se enrolado nas roupas que Maria tinha trazido consigo para essa contingência possível e deitado numa manjedoura próxima. Da mesma forma que todos os bebés tinham vindo ao mundo até então e viriam desde então, nasceu o menino prometido e ao 8º dia, conforme a prática judaica, foi circuncidado e formalmente denominado Yoshua, Jesus. Então, esse texto aqui é muito legal, porque às vezes a gente passa batido, né? Ele fala assim, olha, da mesma forma que todos os bebês tinham vindo ao mundo até então e viriam depois, né? Desde então, nasceu Jesus. Então, é muito legal isso daí, porque, assim, isso para desfazer um pouco aquela ideia de que Maria teria sido engravidada pelo Espírito Divino, né? Então, assim, o corpo biológico de Jesus era produto do acasalamento de Maria e José, o corpo dele. Nós falamos de uma ideia sobre o que seria
o homem Jesus, lá quando a gente estava estudando o documento 119 ou 120. Então, só lembrando, todos nós, seres humanos, nós temos, segundo os ensinamentos, nós somos corpo, mente, espírito e a personalidade. A personalidade é que unifica esse corpo, que é uma energia física, essa mente, que é uma energia mental, e o espírito, que no nosso caso é o ajustador do pensamento. O ajustador do pensamento, para aqueles que não estão familiarizados, é o que algumas religiões chamam de centelha divina, ou a fração do Pai que habita em nós. Jesus já dizia, não busqueis a Deus nos templos, Ele está dentro de vós. Então, nós somos personalidade, a personalidade unifica a energia física, que é o nosso corpo, a energia mental e a energia espiritual, que é Deus dentro de nós. Então, Jesus, quando nasceu entre nós, o corpo dele era exatamente igual ao nosso, não tinha nada de diferente. Ele era produto do acasalamento de José e Maria. A mente dele foi uma mente de uma dádiva igual ao que acontece com a gente da ministra divina do nosso universo local. Ele, nós vamos ver quando ele tiver quase fazendo 6 anos, ele vai receber um ajustador do pensamento, que é o espírito. Então, a única coisa que ele não recebeu 0 bala, novinha, como todos nós recebemos, foi a personalidade, que a personalidade de Jesus era a mesma personalidade do nosso Micael. Então, essa personalidade é que preserva, que assegura que o nosso Jesus era também o nosso Micael. Mas todos os outros elementos e componentes da sua natureza humana eram exatamente iguais aos nossos. Não tinha diferença nenhuma. Da mesma forma, no dia seguinte ao nascimento de Jesus, José fez o seu registro, encontrando-se então com um homem com quem haviam conversado 2 noites atrás. Em Jericó, foi levado por ele até um amigo abastado que possuía um quarto na pousada, e este homem se dispôs, com prazer, a trocar de quartos com o casal de Nazaré. Naquela tarde, eles se mudaram para a pousada, onde ficaram por quase 3 semanas, até que encontraram hospedagem na casa de um parente distante de José. Ao segundo dia, após o nascimento de Jesus, Maria enviou uma mensagem a Isabel, dizendo que o seu filho havia chegado, e recebeu em resposta um convite feito a José para ir a Jerusalém, a fim de falar de todos os assuntos com Zacarias. Na semana seguinte, José foi a Jerusalém para conversar com Zacarias. Zacarias e Isabel achavam-se ambos sinceramente convencidos de que Jesus estava destinado a se tornar o libertador judeu, o Messias, e que o filho deles seria o seu principal colaborador, o braço direito no seu destino. E já que Maria partilhava dessas mesmas ideias, não foi difícil convencer José a permanecer em Belém, a cidade de Davi, para que Jesus pudesse crescer e se tornar o sucessor de Davi no trono de todo Israel. Desse modo, permaneceram eles em Belém por mais de 1 ano, tendo José se dedicado ao seu ofício de carpinteiro durante esse tempo. No dia do nascimento de Jesus ao meio-dia,
Os serafins de Urântia, reunidos com os seus diretores, cantaram hinos de glória sobre a manjedoura de Belém, mas esses cânticos de glória não foram escutados por ouvidos humanos. Nenhum pastor, nem quaisquer outras criaturas mortais, vieram prestar a sua homenagem ao menino de Belém até ao dia da chegada de certos sacerdotes de Ur, que tinham sido enviados de Jerusalém por Zacarias. Esses sacerdotes da Mesopotâmia havia sido contado há algum tempo por um estranho professor religioso do país deles, o qual, em sonho, havia sido informado de que a luz da vida estava a ponto de aparecer sobre a terra na forma de um menino entre os judeus. E os 3 sacerdotes partiram, pois, em busca dessa luz da vida. Após muitas semanas de infrutífera procura em Jerusalém, estavam para voltar a Ur, quando conheceram Zacarias, que lhes confiou, sobre a sua crença de que Jesus era o objeto da procura deles, e os enviou a Belém, onde encontraram um menino e deixaram as suas ofrendas com Maria, a sua mãe terrena. A criança estava então com quase 3 semanas de idade à época da visita deles. Esses sábios homens não tiveram nenhuma estrela a guiá-los para Belém. A belíssima lenda da estrela de Belém originou-se da seguinte forma. Jesus nasceu a 21 de agosto, ao meio-dia do ano 7 a.C. A 29 de maio do mesmo ano, houve uma extraordinária conjunção entre Júpiter, Saturno e a constelação de Peixes. E é um acontecimento astronómico marcante que conjunções semelhantes hajam ocorrido aos 29 de setembro e aos 5 de dezembro do mesmo ano. Com base nesses acontecimentos extraordinários, mas inteiramente naturais, os bem-intencionados zelotes das gerações que sucederam elaboraram a lenda atraente da estrela de Belém e dos reis magos, adoradores conduzidos pela estrela até à manjedoura para contemplar e adorar o recém-nascido. As mentes orientais e do Oriente Próximo deleitam-se com fábulas e inventam constantemente belos mitos sobre a vida dos seus dirigentes religiosos e dos seus heróis políticos. Na falta de uma imprensa, quando a maior parte do conhecimento humano se transmitia de uma geração a outra pela palavra saída da boca, era muito fácil que os mitos se tornassem tradição e que as tradições finalmente acabassem aceitas como factos. Então, esses reis magos, as revelações contam que a decisão do nosso Micael vir cumprir a 7ª auto-outorga dele aqui em Urântia, antes de que ele tivesse vindo, chegou de alguma forma ao conhecimento de alguns homens sábios que viviam aqui em Urântia. Então, o pressuposto aqui é de que esse homem sábio de Ur talvez fosse um desses homens sábios que orientou aos reis magos aí a fazer essa jornada, então, para descobrir o menino Jesus. Moisés havia ensinado aos judeus que todos os filhos primogênitos pertenciam ao Senhor e que, em lugar do seu sacrifício, como era costume entre as nações pagãs, esse filho poderia viver desde que os seus pais o redimissem com o pagamento de 5 moedas a qualquer sacerdote autorizado. Também existia uma regulamentação mosaica que dizia que uma mãe, após um certo período de tempo, deveria apresentar-se ao templo para a purificação, ou ter alguém que fizesse o sacrifício adequado no lugar dela. Era costumeiro que tais cerimónias ocorressem ambas ao mesmo tempo. Assim sendo, José e Maria foram ao templo de Jerusalém pessoalmente para apresentar Jesus aos sacerdotes e efetivar a sua redenção, e também fazer o sacrifício apropriado para assegurar a Maria a purificação cerimonial da suposta impureza do dar à luz.
Nas cortes do templo estavam frequentemente presentes duas figuras dignas de nota: Simeão, um cantor, e Ana, uma poetisa. Simeão era da Judeia e Ana da Galileia. Esses dois estavam quase sempre juntos e ambos eram íntimos do sacerdote Zacarias, que havia confiado o segredo de João e Jesus a eles. E tanto Simeão quanto Ana ansiavam pela vinda do Messias, e a sua convicção em Zacarias levaram-os a acreditar que Jesus fosse o libertador esperado do povo judeu. Zacarias sabia o dia esperado para José e Maria aparecerem no templo com Jesus, e acertou com Simeão e Ana antecipadamente que indicaria com a saudação da sua mão levantada qual na posição das crianças recém-nascidas era Jesus. Para essa ocasião, Ana havia escrito um poema que Simeão passou a cantar para a surpresa de José, de Maria e de todos os que estavam reunidos nos pátios do templo. E o hino deles, para a redenção do filho primogênito, foi assim: Abençoado seja o Senhor Deus de Israel, que nos visitou e trouxe a redenção ao seu povo. A trombeta da salvação ele fez soar por todos nós na casa do seu servo Davi. Assim como falou da boca dos seus sagrados profetas, salvação dos nossos inimigos e da mão de todos aqueles que nos odeiam, para mostrar misericórdia para com os nossos pais na lembrança da sua santa aliança. O juramento que fez a Abraão, nosso pai, de concedermos que nós, sendo libertados da mão dos nossos inimigos, pudéssemos servir a ele sem temores, em santidade e retidão perante ele, por todos os nossos dias. E que tu, assim, menino prometido, sejas chamado de profeta do Altíssimo, porque irás diante da Assembleia, diante do semblante do Senhor, estabelecer o seu reino, dar conhecimento da salvação ao seu povo, a remissão dos seus pecados, regozijemos com a doce misericórdia do nosso Deus, porque vem-nos visitar à aurora do alto, para resplandecer sobre aqueles que estão nas trevas e na sombra da morte, para guiar os nossos pés nos caminhos da paz. E pois deixemos agora o vosso servo partir em paz. Ó Senhor, conforme a vossa palavra, pois os meus olhos viram já a vossa salvação, que por vós foi preparada diante da vista de todos os povos, luz que resplandece para o esclarecimento mesmo até dos gentios e para a glória do nosso povo de Israel. De volta a Belém, José e Maria permaneceram em silêncio, confusos e intimidados. Maria encontrava-se bastante perturbada pelas palavras de despedida de Ana, a poetisa anciã, e José não se sentia bem em harmonia com aquele esforço prematuro de fazer de Jesus o Messias prometido do povo judeu. Os informantes de Herodes, todavia, não permaneceram inertes. Quando reportaram a ele sobre a visita dos sacerdotes de Ur a Belém, Herodes convocou esses caldeus a aparecerem diante de si. Insistente, ele inquiriu a esses homens sábios sobre o novo rei dos judeus, mas eles deram-lhe pouca satisfação, explicando apenas que o menino nascera de uma mulher que viera a Belém com o seu marido para comparecer ao censo. Herodes, não satisfeito com essa resposta, despediu-os dando-lhes uma bolsa de dinheiro e mandou-lhes que encontrassem a criança para que também ele pudesse ir lá e adorá-la, já que eles haviam declarado que o reino dela devia ser espiritual, não temporal. Todavia, ao perceber que os sábios não voltariam, Herodes encheu-se de suspeitas. E enquanto ele pensava nisso, os seus informantes voltaram e lhe fizeram um relato completo das ocorrências recentes no templo, trazendo-lhes uma cópia de partes da canção de Simeão, que havia sido cantada nas cerimónias de redenção de Jesus. No entanto,
Eles não seguiram José e Maria, e Herodes ficou irado com eles, quando viu que não podiam dizer para onde o casal tinha levado a criança. Então, despachou espiões para localizar José e Maria. Sabendo que Herodes perseguia a família de Nazaré, Zacarias e Isabel permaneceram longe de Belém. O menino ficou escondido com os parentes de José. José temia procurar trabalho e as suas poucas economias estavam desaparecendo rapidamente. Mesmo na época das cerimónias de purificação no templo, José considerava-se pobre o suficiente para limitar os 2 pequenos pombos a 2 pequenos pombos, a sua oferta para Maria, como Moisés havia determinado, para a purificação das mães entre os pobres. Quando, após mais de 1 ano de buscas, os espiões de Herodes não haviam achado Jesus, e em vista da suspeita de que a criança ainda estava escondida em Belém, Herodes preparou uma ordem comandando fosse feita uma busca sistemática em todas as casas de Belém e que todos os bebés meninos de menos de 2 anos fossem mortos. Desse modo, Herodes esperava assegurar-se de que tal criança, que haveria de tornar-se o rei dos judeus, fosse destruída. E assim apareceram num só dia 16 bebés meninos em Belém da Judeia. A intriga e o assassinato, mesmo na família imediata de Herodes, assim eram acontecimentos corriqueiros na sua corte. O massacre desses infantes aconteceu em meados de outubro do ano 6 a.C., quando Jesus tinha pouco mais de 1 ano de idade. Mas havia crentes no Messias vindouro, até mesmo no séquito da corte de Herodes, e um desses, sabendo da ordem de assassinar os meninos de Belém, comunicou-se com Zacarias, e este, por sua vez, despachou um mensageiro até José. E na noite anterior ao massacre, José e Maria partiram com a criança de Belém para Alexandria, no Egito. Para evitar atrair a atenção, eles viajaram sozinhos com Jesus para o Egito. Foram para Alexandria com o dinheiro providenciado por Zacarias, e lá José trabalhou no seu ramo, enquanto Maria e Jesus alojaram-se com parentes abastados da família de José. Eles permaneceram em Alexandria por 2 anos inteiros, não retornando a Belém, senão depois da morte de Herodes. Muito bem. Muito Terminamos bem.